Pergunto para você: é possível seguir um caminho que ainda não foi construído? Você seguiria esse caminho? Vamos verificar através de Lao Tse que sim, já que o caminho perfeito é um caminho que não pode ser seguido. Temos que entender bem isso. Da mesma forma que nós não temos como explicar para um cego o que é uma cor amarela ou cor vermelha. Ele pode gravar no cérebro que existe uma cor amarela, cor vermelha, mas não consegue interpretar essa realidade da cor. Então, nós temos a nossa consciência, que não há como acessá-la através de palavras. Então, Lao Tse, filósofo chinês do século VII a.C., viveu por volta de 650 anos antes de Cristo, nos ajuda a raciocinar, a pegar indícios de como é que nós acessamos, né, essa situação sem palavras, mas que eu preciso acessar, porque a minha existência, a minha vida, a qualidade de vida depende disso. Então, vamos ao vídeo. Pegando ajuda da interpretação de Osho, ele fala sobre Lao Tse. Ele é conhecido como criador do taoísmo, um dos pilares das doutrinas espirituais chinesas, junto com o confucionismo e o budismo. Não podemos esquecer que o taoísmo, que tem sua fonte em Lao Tse, se funde, de certa maneira, com o budismo na China e vai para o Japão, né, com essa mescla, e vai ser gerado, então, o Zen budismo. É muito importante entender essa linha do Zen budismo, né, do vazio e da valorização, por exemplo, o exemplo de um pote, né? O que você mais valoriza num pote? O seu vazio. É o que me interessa. Um vazio grande cabe mais coisas, um vazio pequeno cabe menos coisas, mas é o vazio. E às vezes eu escuto falar, como Helena Blavatsky falava, a voz do silêncio. Sim, quando eu escuto a minha consciência, é como se fosse o silêncio falando para mim. Eu percebo o indício de um caminho que eu devo ser seguido. Não é? Então, é muito importante entender essa situação que é profunda, é a mais difícil do ser humano captar, que é a sua própria consciência. Se fala na Índia que os deuses tinham em mãos um grande diamante, uma pedra raríssima e muito cara, e eles queriam esconder do homem. Uma joia perfeita daquela, o homem não poderia colocar as mãos dela. Então, um dos deuses disse: olha, vamos colocar nas cavernas, numa caverna no alto das montanhas. E outro deus diz: a uma hora o homem vai encontrar. Ah, vamos então colocá-lo no fundo do oceano, né? Ah, mas uma hora o homem vai encontrar. E aí vão discutindo, até que um deles diz: vamos instalar dentro dele, porque aí ele não a encontra. Então, na verdade, esse caminho que o Lao Tse nos apresenta é a descoberta dessa pérola, que é o taoísmo, que é o caminho para chegar à nossa verdadeira natureza, à nossa essência. Então, Lao Tse, ou Lao Tzu, é introduzido pelo livro de Osho como uma pessoa comum, alguém que você veria todos os dias na rua, um andarilho, um padeiro ou, quem sabe, seu pai, ou seja, uma pessoa simples. Lao Tse simplesmente reflete o que a vida é. Ele aceita a existência da maneira que ela é apresentada e não tenta lutar contra isso. Veja, aqui tem uma dica do taoísmo. Você não luta contra as circunstâncias, você não manda nas circunstâncias, mas você vive o ambiente dessas circunstâncias e toma a sua atitude de acordo com elas. Então você tem uma vida simples, né? Você não quer transformar o mundo, você quer, de acordo com cada momento, fazer o seu melhor. Segundo ele, as palavras são ilusórias. Não comunicam nada, na verdade, elas apenas formam um escudo protetor que impede a comunicação. Em relação à consciência humana, aos arquétipos, usar palavras significa distanciar da realidade. Por isso que no Zen budismo, quando alguém fala que sabe de algo, ele diz que ele não sabe, porque ele nomeia algo,
E aquilo você não consegue nomear algo. Como Deus, por exemplo, nomear no sentido de interpretar profundamente o significado de Deus. Não temos palavras para explicar Deus, né? E nós temos palavras para explicar consciência, né? Então, o verdadeiro diálogo está no silêncio. A comunicação é impossível por meio das palavras. É importante vincular que nós nomeamos as coisas, gravamos que as coisas são, vai para a nossa mente, para a nossa memória, e nós vamos comparar isso depois. Então, nós estamos aí na área cerebral. Quando eu uso palavras, eu estou usando o cérebro, não a consciência. Então, o caminho a ser seguido não pode ser escrito em palavras. Ele deve ser vivenciado, sentido. Eu acho que aqui está a alma da proposta de Lao Tse. O caminho a ser seguido não pode ser descrito em palavras, né? Você não tem como falar do seu sentimento de consciência plena a cada momento e agindo coerentemente com cada contexto, né? Ele deve ser vivenciado esse momento, sentido esse momento, e você age de acordo com esse momento. Então, o tal, que é o caminho, não pode ser descrito. É inenarrável, né? Inarrável. Então, esse é o nosso caminho. E aqui, voltando ao Lao Tse, né? Que escreveu esse livro Tao Te Ching, que vai falar do caminho perfeito, não pode ser seguido. E o Lao Tse também é conhecido pela seguinte questão. Ele aponta que se você está preocupado com o futuro, você está angustiado. Se você está preocupado com o que se passou, que não devia ser dessa forma e tudo, você está estressado. Mas, se você está em paz, você está no momento presente. E você, no momento presente, você está no nível da consciência, vivendo a sua verdadeira natureza. Então, o caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. Então, o caminho perfeito você constrói a cada momento. O nome que pode ser dito não é o nome eterno. Não é o nome com significado real. Quando eu nomeio algo, eu distancio daquele algo real. No princípio está o que não tem nome. E o que tem nome é a mãe de todas as coisas, né? As coisas que a gente vê têm nome, mas estão no nível da nossa mente, né? Então, o caminho que pode ser ensinado não é o caminho eterno. O nome que pode ser falado não é o nome eterno. O inominável é o eterno real. Então, aquele sem nome é o eterno e real. Nomear é a origem de todas as coisas separadas. Porque, veja, eu vejo uma imagem. Nós vamos ter aqui, na sequência, uma bela imagem de um rio, pedras, árvores. Aí, de repente, você começa a nomear a pedra, a árvore, o rio. Mas todos estão em relação naquele contexto. E é um ambiente para ser sentido. Mas na hora que eu começo a nomear, eu começo a dificultar aquela sensação gostosa, prazerosa de estar naquele ambiente tão bacana, sabe? Então, nomeei, eu separo as coisas, né? E elas não são para serem separadas, né? Então, livre do desejo, você vê o mistério. Preso no desejo, você vê apenas manifestações, as coisas. No entanto, mistério e manifestações surgem da mesma fonte. Esta fonte é chamada escuridão. Escuridão dentro da escuridão, o portal para todo entendimento. Então, você vê que o tempo todo o Lao Tse nos chama para a reflexão, mas, antes de tudo, para a percepção, atenção ao que se passa dentro de nós mesmos, né? Isso vai interferir na nossa relação com todo o nosso contexto. Essa figura, então, aqui, ela é grandiosa. O indivíduo está produzindo o seu próprio caminho, abrindo espaço que não existia antes. Então, ele está produzindo o caminho que ele precisa seguir de acordo com a consciência dele. Ele está num contexto e agindo. Mas se eu sou um carteiro, eu estou seguindo um caminho, uma estrada, um endereço. Então, eu tenho que usar o meu cérebro, a minha memória. Mas eu estou vivendo o momento presente, eu estou abrindo o meu caminho a cada momento. Por isso, o caminho perfeito não pode ser seguido. Então,
Deixe de pensar e termine com seus problemas. Essa é uma mensagem de Lao Tse. Porque o pensar é baseado nas palavras, nas imagens gravadas no passado, né? Então, ele coloca que a fonte dos grandes problemas é exatamente pensar. No centro do seu ser tem a resposta. O que é meu centro? É a minha consciência. O que é a consciência? Está na energia do coração. Saibas quem és e sabereis o que quer. Ora, eu sou a minha essência, eu não sou aquilo que muda a cada momento. A minha idade, meu estado, casado, solteiro, divorciado, viúvo, não. Eu só sou aquilo que eu sou permanente. Então tem que entender quem é, o que é essa essência. Quais são meus arquétipos da minha consciência, né? Que estão aí, que representam a minha essência. Então, dominar os outros é fortaleza, o domínio de si mesmo é o verdadeiro poder. Porque nós sabemos que o lado biológico e psíquico vão puxar a nossa conduta para esse lado, e a consciência é que vai para outro lado, se eu tiver domínio de mim mesmo. Se eu não tiver domínio, naturalmente que os instintos biológicos e psíquicos mandam no indivíduo. O que define o valor do pote de barro é o espaço vazio dentro dele. Não deve verter água em um copo cheio. Então, se eu vou falar com uma pessoa que é cerebral e se entende que domina bem todo o conhecimento, não cabe mais nenhum tipo de diálogo. Olha, no filme Matrix, nós temos essa imagem, que é uma luta da nossa consciência em relação à nossa personalidade, ao nosso ego. O nosso ego nos persegue o tempo todo para a gente mudar, para que nós não mudemos a nossa conduta. Mas com consciência clara, eu percebo que eu não sou o ego e começa um processo de mudança, de superação. Então, no fundo aqui, ó, eu tenho a matriz, que é o Matrix. Uma matriz que está no meu cérebro, que está na minha mente, que está na minha memória, que está na minha personalidade, forma meu ego, minha referência toda. Ora, a consciência não usa a mente, não usa a memória, ela usa o momento presente para agir. Então, ela tem consciência plena. Então, aqui vem a figura que eu falei antes. Veja que imagem fantástica. A água, eu posso dizer que ali passa a água, mas dá para falar da espuma, e a espuma se mantendo em cada nível de queda que ela passa aqui, as pedras, a samambaia, o solo, as árvores, o entorno do rio. Veja que isso aqui é uma totalidade, mas eu posso colocar palavras para cada coisa, para pedra, para rio, para árvore, tudo, e dificultar a percepção e o sentimento desse contexto, desse ambiente. Então, quando vemos uma cor ou ouvimos um som, há um momento breve, inicial, em que o nosso cérebro ainda não fez um julgamento sobre a nossa percepção, né? Ainda não nomeei aquela história. Estamos no domínio, então, do sem nome, que é o domínio da consciência. Depois, quando emerge a consciência e o pensamento, que tem por base a linguagem, passamos ao domínio do que tem nome. Então, vamos para a mente. E com o aparecimento dos nomes que aparecem todas as coisas individualizadas, e o um se transforma em muitos. Essa imagem aqui transforma em muitos, em pedaços, né? Você imagina bem, eu estava fazendo uma palestra no México e havia uma flor em cima da mesa e eu fui arrancando os pedaços, perguntando, está vendo isso aqui? É o caule, arrancava, isso aqui é espinho, arrancava, é uma pétala. Cada parte daquela, no final tinha um monte de coisas. E eu perguntava, onde está a flor? Que é a totalidade, né? Então, é impressionante como essa síntese da totalidade só vem por sentimento. Racionalidade simplesmente separa pedaços, partes, mas não juntam para formar um todo. Então, sobre os arquétipos, já que a consciência, o coração, a base são os arquétipos, né? Então, isso aqui está no livro, né, de Lao Tse, O Caminho Perfeito Não Pode Ser Seguido, né? O homem correto age por uma lei interna e não por mandamentos externos. O homem correto age por uma lei interna. Ele segue o impulso que vem do coração, que vem da sua consciência, né? Poucos homens aqui na Terra sabem do segredo do ensinamento sem palavras e do poder do agir pelo não agir, né? De dentro vem o que por fora se revela.
Eu tenho impulso, ajo de acordo com a consciência, e as pessoas percebem pela minha ação quem eu sou, que eu sou uma pessoa consciente. Uma bela metáfora usada por Lao Tse é o seguinte: tudo o que é dito a um cego sobre a luz é apenas relativo. É algo sobre a luz e não a própria luz. A luz não pode ser comunicada. Não vai conseguir comunicar com o cego isso. Né? Então, sobre palavras, que essa questão sempre central, não esqueçam. Palavra significa nomear a realidade. Eu segmento a realidade que não pode ser segmentada. Então, eu vou nomeando e separando. E a minha mente, o meu pensamento vai funcionar com base nessa situação. Né? Então, as palavras só são carregadas de sentido quando são acompanhadas da experiência real da pessoa que viveu. Eu vivi uma situação, então, quando eu uso uma palavra sobre aquilo que eu vivenciei, eu vou trazer o que eu vivenciei. Palavras sozinhas são vazias. A experiência serve como uma corda que prende as palavras. Por isso que a pessoa mental, racional, que verbaliza o que ele leu, o que ele viu, mas que ele não vivenciou, então ele fala de uma coisa que não está presa a uma corda. Né? A realidade com um título, com um slogan, né? Com um rótulo. Pensemos as palavras como placas de identificação. Essas placas, para terem sentido real, devem estar acopladas em algo, ou seja, devem estar ligadas na concretude da experiência. Então veja que as coisas vivenciadas são sentidas. Você tem a sensação, o sentimento delas e mesmo o instinto sobre elas. Mas as palavras realmente criam uma sensação de confusa para interpretar o que você está percebendo. Uma vez que sozinhas elas são vazias, as palavras, leves, tão leves que são capazes de flutuar no ar, não se ligando a nada, perdem, portanto, a sua única função. As palavras. Então, fechando, nesse mundo atual, que a gente precisa de pessoas criativas, pessoas que não só criem, mas sejam também disruptivas, que criem algo que nunca foi pensado antes, precisa agir com consciência plena. Consciência plena é coração versus cérebro. O cérebro é limitado àquilo que ele já aprendeu até esse momento, que está contido na sua memória. Então, essa mensagem de Lao Tse, do taoísmo, do Tao, do caminho, né, para chegar à nossa essência, ao nosso conhecimento de nós mesmos, é um tema crítico que vale a pena aí ser mais pensado, trocado ideias, né? E por aqui, então, eu termino esse vídeo.